Eu tenho certeza que você já ouviu essa música, a Marselhesa, o hino nacional francês, que começa justamente com as palavras Avante, filhos da pátria, o dia de glória chegou, o estandarte ensanguentado da tirania contra nós se levanta. Tem exatamente aquele zeitgeist da época, né? Representa bem aquele período. Fica até o final, que hoje eu vou fazer um vídeo sobre a Revolução Francesa. Mas antes, se inscreve no meu canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo. E não se esqueça de deixar ali, o seu joinha. Pronto? Então bora lá falar de Revolução Francesa, que hoje é 14 de julho, bebê. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa que é usada para demarcar na história o fim de uma era. A Idade Moderna, o fim da Idade Moderna, o começo da Idade Contemporânea. É o evento que marca o fim do antigo regime, aquela divisão da sociedade em estamentos, em estados. Aquela do mercantilismo e do absolutismo. Lembra? Naquela época, o século XVIII, a França era um país agrário, mas tinha aí alguma produção industrial bem tímida, bem pequenininha, especialmente nas grandes cidades. A França, na época da Revolução, contava com mais ou menos uns 25 milhões de habitantes. Só que 4 milhões e um pouquinho nas cidades e mais de 20 milhões no campo. E a gente está falando ainda no Antigo Regime. Lembra do Antigo Regime? A sociedade era dividida, ainda que meio no estilo da Idade Média, mas era dividida. Tinha o primeiro estado, que era o clero, que também era dividido em alto clero, que eram os bispos, os abades, aqueles que viviam tipo nobreza mesmo. Aí tinha o baixo clero, que eram os vigários e os padres de baixa condição social, que viviam aí mais perto do povo. Tinha o segundo estado, que era justamente a nobreza, que também era dividida. Os nobres palacianos viviam nos palácios, né, pessoal? Palácios, aproveitando justamente a hospitalidade dos reis, aproveitando as festas, aproveitando os cargos públicos. Tinha a nobreza provincial, que morava no campo, e tinha a nobreza de toga, que nada mais era que burgueses que se enriqueceram tanto que compraram seu lugar na nobreza através da compra dos títulos, dos cargos, usaram o dinheiro para virar nobres. E tinha o terceiro estado, que era quem? Todo mundo que não era primeiro estado e não era segundo estado. Só que, se o primeiro e o segundo estado, que eram mais próximos ali, né, tinham divisões, imagina o terceiro estado que juntava a todo mundo. No terceiro estado, tinha a alta burguesia, que eram os banqueiros e os grandes empresários, tinha a média burguesia, que eram aí os médicos, os dentistas, advogados, os profissionais liberais, tinha a baixa burguesia, que eram pequenos comerciantes, artesãos, quem tinha aí um pequeno empreendimento. E tinha o povo. E no campo, ainda tinha os que viviam em condições de servidão feudal, igualzinho no esquema do feudalismo, e alguns camponeses livres. O terceiro estado pagava impostos para o estado, para o governo, para o rei. Para a manutenção do rei, para a manutenção da nobreza e para a manutenção do clero. Nobreza e clero, isentos de impostos. Mas não só não pagavam os impostos, eles recebiam benefícios do rei, com o dinheiro lá do terceiro estado, né? Óbvio. E o rei era absolutista. Ele governava do jeito que ele queria. Ele distribuía privilégios para os amigos, ele gastava muito no luxo da corte, muito em festas, controlava toda a justiça, todo o sistema dos tribunais, do jeito aí que ele bem entendia. E sempre que alguém incomodava, o que ele fazia? Mandava prender na Bastilha. O terceiro estado queria resolver a questão dos impostos. Afinal, eram eles que estavam sustentando toda uma galera aí no luxo.
Os camponeses, que ainda viviam em situação feudal, queriam sair dessa situação, queriam se livrar das obrigações feudais, aquela ideia de pagar impostos, de ficar preso à terra. Enquanto que a burguesia via que o rei, governando aí do jeito que dava na cabeça dele, de olho ali só na vida boa, sem nenhum planejamento, sem controle, era um problema para os negócios. E a gente ainda tinha as ideias iluministas se espalhando. Mais gente percebendo os problemas, mais gente conhecendo os direitos. Típica receita para o desastre. Enquanto a economia ia bem, as pessoas, às vezes no perrengue, mas conseguiam ter uma vida relativamente aí tranquila, deu para ir aguentando. O problema foi quando começaram as crises. Em 1786, a França assinou um tratado comercial com a Inglaterra. Preste atenção. Os produtos agrícolas franceses teriam livre acesso ao mercado inglês. E o mesmo aconteceria com os produtos industrializados ingleses, tendo livre acesso ao mercado francês. Funcionou? Claro que a pequena indústria francesa, que estava apenas nascendo, pequenininha nas grandes cidades, não deu conta da concorrência inglesa, né? E como desgraça sempre vem acompanhada, em 1788, a França viveu uma crise hídrica, uma seca enorme. A seca provocou a queda da produção de alimentos e isso aumentou o preço dos alimentos. Resultado, o povo começou a passar fome. E a coisa não acabava aí. A França decidiu ajudar na guerra de independência dos Estados Unidos e gastou nessa brincadeira 2 bilhões de libras. Tudo por causa dessa eterna rixa aí com a Inglaterra. Aí a dívida do governo francês começou a bater na casa dos 5 bilhões de libras. E o rei decide fazer o quê? Vamos fazer uma reforma tributária. Claro, você tem 2 estados que ainda não estão pagando impostos. Vamos pôr essa galera aí, ó, para pagar imposto. Assim, resolve pelo menos essa questão da entrada de dinheiro, né? Que tá gastando mais do que recebe, pelo menos resolve, né? Você acha que nobreza e clero gostaram da ideia? Claro que não, né? Cada vez que um ministro, porque o rei também não ia propor, né? Cada vez que o ministro propunha a criação de impostos para o primeiro ou o segundo estado, era um chororô e uma revolta tão grande que o ministro tinha que se demitir. Até que um desses ministros teve a brilhante ideia de convidar todos, né? Convocou a Assembleia dos Estados Gerais, tipo um congressão de representantes, e fazer nessa Assembleia com que se votasse que o terceiro estado ia pagar os impostos que cabiam ao clero e aos nobres. O pulo do gato é que os votos ali seriam dados por estado, o que daria no máximo 3 votos, né? 2 votando igual e o terceiro perdendo. Porque o tema era pagar ou não impostos do clero e da nobreza. Você acha que o primeiro e o segundo estado não iam votar contra pagar imposto? Vitória garantida. Só que o terceiro estado não gostou nada disso. E o terceiro estado sabia que se votasse votos individuais, eles conseguiriam alguns votos da nobreza iluminista e do baixo clero. E sabiam que, nos votos individuais, eles conseguiriam ganhar a votação. Então eles se reuniram separadamente, em junho de 1789, criando a Assembleia Nacional. E eles fizeram isso com o apoio justamente daquele baixo clero e da nobreza iluminista que eles achavam que votariam com eles. E o rei ficou meio que sem alternativa, a não ser aceitar essa situação, mas mesmo assim ficou tentando criar um jeito de fechar essa Assembleia. Uma das tentativas foi justamente combinando com outros monarcas europeus e reunindo tropas para tentar controlar esse movimento revolucionário. Guarda essa informação. Aí em 14 de julho, tipo hoje, o povo toma a Bastilha, que era justamente o símbolo do absolutismo. Lembra que o rei mandava para lá, sem julgamento, todo mundo de quem ele não gostava? Mas é no campo que a violência é muito maior. Muito mais gente passando fome.
Enquanto a Assembleia Nacional começa a trabalhar como Assembleia Constituinte, o rei Luís XVI, volta lá, conspirando contra a Revolução, e ele vai tentar fugir. Só que dá errado. Ele é preso. E aí ele passa a ser mantido no estado de vigilância. Enquanto isso, a Assembleia está trabalhando. Extingue obrigações feudais que o povo queria, estabelece a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e nessa declaração, defendendo o direito à liberdade, à igualdade perante a lei, a inviolabilidade da propriedade e o direito de resistir à opressão. Só que o rei não gostou. E ele se recusa a aprovar essa declaração. Aí a população fica mais revoltada e invade o Palácio de Versalhes e obriga o rei a se mudar para Paris. Chato também, né? Em 1791 ficou pronta então a Constituição, que vai controlar um tanto do poder do rei e vai estabelecer um voto censitário. E aí a gente tem um ponto de vitória para a burguesia, que a burguesia queria poder, tinha dinheiro, queria poder, mas também não queria dar poder para todo o povo. E o rei achou que era uma boa hora para apoiar uma contra-revolução. Ele chama exércitos de franceses que estavam exilados, que tinham fugido, e com o apoio de um exército da Áustria e da Prússia, eles invadem a França. Eles tiveram apoio externo porque todas as outras monarquias europeias estavam morrendo de medo da revolução e estavam de olho nas possibilidades de acabar logo com aquilo antes que a França virasse um exemplo para os seus próprios países. E isso faz com que os revolucionários vão se radicalizando, né? Porque está cada vez mais ameaçado. Até aquele momento, tinha dois principais grupos de revolucionários. Os girondinos, que eram a alta burguesia, que queriam garantir a manutenção das conquistas do que já tinham alcançado, e os jacobinos, que eram média e baixa burguesia, e que queriam mais poder e para isso buscavam o apoio do povo para uma revolução mais radical. E aí eles conseguem derrotar o exército dos franceses exilados, dos austríacos e dos prussianos e proclamam a república. E descobrindo que o rei tinha participado disso, o rei é aprisionado por traição. Depois da república, foram feitas novas eleições e os jacobinos ganharam a maioria. Os girondinos queriam evitar uma escalada da radicalização e até chegar a proteger e defender o rei, mas os jacobinos eram a maioria e defendiam a condenação. Então Luís XVI foi condenado a morrer na guilhotina. Cortem as cabeças. Isso assustou ainda mais as aristocracias europeias, que começaram a formar uma coalizão de forças para lutar contra a França. E aí, como uma forma de garantir uma defesa nacional, os jacobinos começaram uma perseguição dos seus adversários políticos internos para se manter no poder. E todo mundo que era considerado partidário da nobreza, partidário aí também dessa contra-revolução que estava em torno da França, foi parar na guilhotina. Esse período ficou conhecido como Terror. O líder dos jacobinos, que era o Robespierre, acabou indo governando nesse meio termo entre grupos radicais, até que a situação de repressão ficou tão insustentável que ele não tinha mais o apoio de ninguém, porque todo mundo que era uma liderança mais forte ele mandava para a guilhotina, e ele mesmo foi preso, e adivinha só? Guilhotinado. E aí a alta burguesia, que eram os girondinos, voltou ao poder. Aos poucos, a instabilidade política da França foi abrindo caminho para a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Mas Napoleão é tema para outro vídeo. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com quem você sabe que está estudando e que gosta de história mundial.